Então a gente vê aqui, ó, que os atributos, ó, eternidade, sabedoria, justiça, paz, são atributos que ele criou fora dele, ó. Tá vendo? E ainda tem mais um ali que não tem nem nome ainda. Olha lá. Vai aparecer nos atributos, porque eles são invisíveis. Como que eu vou saber que existem? Deus vai dando cor para eles, Deus vai manifestando. Quer dizer, se Deus não manifestar também, fica tudo no invisível para a gente. Quantos atributos Deus tem que a gente nem sabe o nome, porque está no invisível. Deus não manifestou ainda. Essa é a representação gráfica. E o mais enigmático que a gente tem aqui, ó, que é o da eternidade. E a gente vai gastar um pouquinho essa aula agora para falar sobre a eternidade de Deus, ó. Vem dessa palavra grega, éter, tá bem? Foram os gregos que usaram a palavra éter para nos dar a ideia da eternidade. Esse termo que Empédocles foi um dos filósofos gregos, tá? Empédocles usou como equivalente a ar, Anaxágoras como equivalente a fogo, e foi empregado por Aristóteles. Deixa eu pegar aqui, né? Apagou ali, mas eu estou com ele aqui, ó. Está na sua apostila também, tá bom? Nossa apostila. Éter. Aristóteles, para indicar a substância que compõe os céus e que, por não ser gerada, olha só, o éter não é gerado de acordo com os gregos, não tem origem, tá? É eterno, não veio de alguma coisa. O éter não é derivado, ele é original, ele é por ele mesmo. Não pode ser gerado por ser incorruptível e inalterável. Distingue-se dos 4 elementos que constituem as coisas sublunares. Aristóteles atribui o uso desse termo, que considerava o mais adequado para indicar os céus como sede da divindade, a uma tradição muito antiga. Os homens, querendo indicar que o primeiro corpo é algo diferente da terra, do fogo, do ar e da água, chamaram a região superior pelo nome de éter, pelo fato de sempre correr para a eternidade do tempo. Então vamos pensar um pouquinho. Diz que Deus é Pai da eternidade. Quando fala que Deus é Pai da eternidade, a eternidade tem um começo. Isso é uma lógica, tá bem? A eternidade tem um começo, só que ela começa em Deus. É como se fosse uma fronteira, limite, né? Você vai começar a partir daqui. Daqui para trás, Deus. Deus é anterior à eternidade. Quando você fala então que Deus é eterno, você está admitindo que nós usamos uma palavra para definir o indefinível, para descrever o indescritível. É uma palavrinha. Agora, de onde surgiu a palavra eternidade? Deus é eterno. É porque os gregos é o seguinte, eles falavam: como foi que o mundo começou? Será que o mundo ele é eterno ou o mundo teve um começo? Aí eles olhavam, a água tem um princípio, tem um começo. E o fogo tem um começo também. E o ar tem um começo também. Os elementos da natureza, como a terra, tem um começo. Será que tem algum elemento da natureza que é anterior ao fogo, anterior à água, anterior à terra e anterior ao ar? E os gregos diziam: tem um elemento, é o éter. É o éter. Olha que interessante. E qual que é o começo do éter? Eles diziam: não tem começo. O éter não está misturado com nada. A terra está misturada, vocês sabem. Quem estudar um pouquinho aqui de química, né, sabe que a terra tem fósforo, ferro, iodo, carbono. A terra está misturada. O ar também, tem vários tipos de ar, tudo misturado, várias qualidades de ar, vários gases diferentes. E a água então? Todos os elementos da natureza estão compostos, quer dizer que eles estão misturados um no outro. Isso já não acontece com o éter. O éter ele é puro, de acordo com os gregos. Se ele é puro, ele é original. Se ele é original, quer dizer que ele é superior aos outros elementos. E foi ele que deu origem aos elementos chamados de sublunares, ou abaixo do nível da Lua. Por que a Bíblia ela usa uma palavra dos gregos? É uma pergunta que a gente faz. Por que Deus é chamado de eterno? Qual que é a ideia da eternidade? O que significa isso? É para exemplificar para nós de que Deus criou a eternidade, tá bem? Deus criou, mas que Deus é superior à eternidade, fora, ele é chamado Pai da eternidade. E agora a gente vai embaralhar um pouquinho mais
o nosso dominó aqui. Está quase acabando o jogo, né? Mas vamos embaralhar as peças. O que é maior? É a eternidade ou o tempo? A eternidade. A eternidade é muito maior. E o tempo é muito menor. O que Deus criou antes? A eternidade ou o tempo? Deus criou a eternidade, muito maior. Depois Deus criou o tempo. E aonde que Deus criou o tempo? Será que Deus criou o tempo fora da eternidade ou dentro da eternidade? E a lógica diz: Deus criou o tempo dentro da eternidade. A eternidade é a casa inteira de toda a criação, tá? Deus criou a gente para ir para a eternidade. Nós não vamos para a eternidade quando a gente morrer, ressuscitar, passar para o céu? Vamos entrar na eternidade. Eternidade que Deus criou, hein? Que Deus criou. Eternidade significa não tem começo nem fim, não para mais, não tem mais limite, não tem mais fronteira. Só que dentro da eternidade Deus criou o tempo. O tempo comparado com a eternidade é o quê? Bom, o tempo comparado com a eternidade é como se você pegasse uma régua de 1 centímetro e colocasse perto de uma trena de 1 quilômetro. Vamos colocar assim, comparando. 1 quilômetro é 1000 metros. E você pega 1 centímetro e coloca perto da régua. Faz diferença? Nenhuma. 1 centímetro perto de 1 quilômetro não faz nenhuma diferença. E 1 centímetro não está dentro de 1000 metros? 1 centímetro está dentro de 1000 metros. Porque eu construo 1000 metros de centímetro em centímetro. Se você tirar 1 centímetro dos 1000 metros, não faz 1000 metros. Faz 999, mas não faz 1000 metros. Cada centímetro faz parte de 1000 metros. A mesma coisa é a linha do tempo. Como é que Deus construiu a eternidade? Deus vai construir a eternidade usando uma outra palavra que eu falei para você que no grego tem. Tá bem? O grego usa 3 palavras. Aion é uma palavra. O grego tem outra palavra, kairos, e tem cronos. São 3 palavras. Agora eu vou explicar o passo a passo. O que é a eternidade? A eternidade é o conjunto dos 3 tempos, ou dos 3 relógios, tá? Isso é a eternidade. Deus é o Pai dos tempos. Deus é o Pai de todos os tempos, de todas as estações, de todos os relógios, de tudo aquilo que foi criado. E a eternidade é o conjunto de todos esses tempos. Primeiro, Aion. O que é o Aion? Aion é chamado de eras, tá bom? Ou mundos. Mundos ou eras ou séculos. Quando eu quero falar de um tempo assim, muito gigantesco, sabe, muito enorme, que não dá para ficar medindo, eu falo Aion. Aion é séculos, mundos, eras. Deus criou as eras. É essa palavra que está escrito lá em Hebreus capítulo de número 11. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. No grego, que é o original que foi escrito no Novo Testamento, está escrito: pela fé entendemos que as eras foram criadas por Deus, ou os séculos foram criados por Deus. E quando fala século, não fala período de 100 anos, tá? Fala de muitos tempos, muitos mundos mesmo. Olha o que é a eternidade. É uma coisa que teve começo lá, sabe-se quando, e tem fim? Não tem fim, vai se estendendo. Dentro desses grandes espaços aí que são as eras, existem os kairos. O que é o kairos? Kairos é uma circunstância que Deus cria para fazer uma obra especial. Isso é um kairos. Quando Deus vai fazer uma obra especial pessoalmente, Ele cria um kairos. Por exemplo, a vinda de Jesus é um kairos. O derramamento do Espírito Santo é um kairos. O avivamento da igreja é outro kairos. A volta de Jesus, outro kairos. Quem conhece o kairos? Só Deus. Só Deus. Dá para medir no relógio? Começou 9 horas, acaba 9h30? Não. Começou 2017, vai terminar em 2020? Não. Porque são circunstâncias que Deus cria. Circunstâncias favoráveis. É um kairos. Então, dentro do Aion, dentro desse tempo gigantesco que pode demorar 100 anos, 200, 1000 anos, sabe? 3.000 anos, dentro de um Aion, Deus cria vários kairos. O dilúvio, por exemplo. Dilúvio, um kairos. Chamado de Abraão, kairos. Libertação do povo de Israel, kairos. Entrar na terra prometida, kairos.
Davi rei, Kairos. E qual é a era? Era da Israel. Era de Israel, que começa lá com Moisés e vai até a vinda de Cristo. Uma era, um aion, uma idade, um tempo gigantesco, vários Kairos acontecendo. Dentro desses vários Kairos acontece o Cronos. O que é o Cronos? É o mês, o ano, o dia, dá para medir, né? No ano que morreu o rei Uzias, dá para medir, Cronos. Então o Cronos, que é pequeno, foi criado dentro do aion, que é grande, que foi criado dentro da eternidade, que é o conjunto de tudo. Nós, nesse momento, nós podemos falar o seguinte, teologicamente, nós já estamos na eternidade. Nós já estamos. E como sabemos que nós já estamos? Porque nós recebemos o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo vir morar em você sem te levar para a eternidade. Não tem como. Por quê? Porque Ele é o Espírito eterno. O autor aos Hebreus diz: Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno, não é um Espírito temporal. Se o Espírito Santo ele é eterno e Ele veio morar em você, Ele também já levou você para a eternidade. Porque não tem como isso acontecer. Ele vir, não tem como o Espírito Santo sair da eternidade, é o que eu quero dizer. Ele não pode deixar de ser eterno. Ele é eterno. Aí está uma obra de Deus feita na sua vida. E talvez isso aí, o pastor João, vai ajudar a entender aquilo que o pessoal tanto bate na questão da salvação, que a salvação não se perde. Quer dizer, é uma obra eterna, não é uma obra mais ou menos. Agora, quem não tem controle dela somos nós. A gente não sabe, nós não temos como garantir isso. Agora, se Deus começou em você uma obra, Ele começou uma obra eterna, para levar você para a eternidade, para resolver o assunto na eternidade. Bom, na eternidade. Pois bem, a gente está quase chegando aqui ao término dessa matéria, tá? Até falei para vocês aqui. Na semana que vem a gente vai entrar em Deus pode ser conhecido, de tudo aquilo que a gente já andou até aqui. Já veio para dizer para a gente o seguinte: olha, Deus ele pode ser conhecido. Isso, mas Ele só pode ser reconhecido a partir daquilo que Ele revelou. Aquilo que Ele não revelou, não tem como. Deus é insondável. Só o fato dele revelar para a gente: eu sou eterno. Oh, obrigado, Senhor, o Senhor revelou que o Senhor é eterno. Aí depois ele fala: mas eu sou o Pai da eternidade. Como assim, Senhor? O Senhor é eterno ou o Senhor é o Pai da eternidade? Não, eu sou o Pai da eternidade. Já deu uma confusão, porque ele fala que Ele é eterno e fala que Ele é o Pai da eternidade. Isso aí estava tão presente no jeito de Jesus ensinar, tá? Jesus ensinava, Ele falava o seguinte: vocês já ouviram falar que o Messias é chamado filho de Davi? Jesus está citando um salmo, né? É verdade, o Messias é o filho de Davi. Aí Jesus fala: mas como que Davi chamou o Messias de filho dele? Ou melhor, de Senhor dele? Como? Davi não falou que o Messias era o Senhor dele? Davi falou. Mas como que Davi pode chamar o filho dele de Senhor? Quer dizer, é um jeito que Jesus tentava ensinar sobre esse negócio de não chega com tudo na teologia. Chega e se afasta, chega e se rende. Se você quer conhecer Deus, vai ter que se esvaziar por completo. Você tem que chegar naquele nível zero. Mas nível zero mesmo: Senhor, estou zerado, estou vazio. O Senhor ensinou e eu ainda não entendi. Me ensina, Senhor. Porque Jesus usava essa metodologia para dizer o quê? Que o Cristo ele era anterior a Davi. Ele é muito maior do que Davi. Então ele não é filho de Davi. Quem é filho aqui? Davi que é filho de Cristo, e não Cristo filho de Davi, para poder dar esse nó. Bem, a gente vai continuar isso da nossa teologia com a graça de Deus, tá bem? Eu peço que a gente continue orando para Deus abrir aos poucos o nosso entendimento, nos iluminar, nos agraciar, tá bem? Depois que a gente terminar essa matéria aqui de teísmo, aí nós vamos para cristologia. Aí cristologia, o que Deus vai preparar para nós? Não sei, né? Porque quem fala do Cristo é o Pai. Bom, quem fala do Cristo é o Pai. É o Pai que revela o Cristo. Ninguém conhece o Filho se o Pai não revelar.
Não tem como. Ele é um segredo de Deus. Deus é que revela o Cristo. E o Espírito Santo. É Ele que nos conduz em toda a verdade. O Cristo de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Evangelho de João. Mas como vê o Pai fazendo, a gente faz igualmente. E aí está caminhando para isso. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui em teísmo, tá bom? É para poder fazer o suporte, a base para o Cristo que vai se revelar depois. Sem essa base aqui, a gente vai ter uma boa cristologia, mas vai faltar muita coisa. Porque vai chegar um momento que a gente vai falar o seguinte: o Cristo é Deus. E tudo isso que foi estudado aqui em teísmo, quer dizer que está na cristologia também. Está na cristologia, mas aí a gente vai perguntar: foi isso que Cristo revelou? O lado divino? A onipotência, a onisciência, a onipresença? Será que Cristo revelou isso, tudo isso? Os atributos invisíveis de Deus? Ou o que foi que Deus revelou através de Cristo? Bom? Vocês querem fazer algumas perguntas?